Todo mundo já sabe da vitória de Trump nas eleições dos Estados Unidos, mas você sabe qual foi a estratégia dele para vencer e quais foram os erros que levaram os democratas à derrota? Nesse vídeo nós vamos investigar isso. Primeiro é importante ressaltar que Kamala Harris era tão impopular que na primária dos democratas em 2020 ela se retirou antes do fim da corrida. Ela era conhecida por ser uma promotora pública linha dura e defender ações policiais repressivas. De repente, ela começou a se vender como progressista, sendo que nessa mesma época, nas primárias democratas de 2016 e 2020, Bernie Sanders era o político com maior popularidade em todo o país. A questão é que sua plataforma era muito progressista e desafiava as elites econômicas que dominavam a política estadunidense. Suas propostas incluíam, por exemplo, tornar o ensino superior gratuito e universalizar o atendimento médico no país. Muitos políticos democratas tentaram imitar o discurso de Sanders, mas de forma superficial, sem comprometer os interesses da classe dominante. Kamala é um exemplo disso. Ela constantemente mudou de lado, um dia se vendendo como progressista e no dia seguinte se vendendo como uma promotora linha dura. A percepção de boa parte da população é que ela é uma farsa, mas é justamente por causa dessa falta de consistência que ela foi escolhida para concorrer. A liderança do Partido Democrata é financiada por bilionários e grandes corporações, e eles precisavam de alguém que pudesse agir como representante de seus interesses, e ao mesmo tempo realizar uma tentativa de conquistar os votos da população. Apesar da popularidade que Bernie Sanders tem entre a população estadunidense, o seu programa de governo vai contra os interesses da elite. Por causa disso, vários eleitores democratas simplesmente não saíram de casa para votar. Um exemplo disso é o estado de Michigan, onde tanto Biden como Obama venceram. Um dos motivos para explicar isso é o distanciamento da proposta de Kamala com sua base de eleitores. Uma pesquisa da CBS mostrou que 77% dos democratas são contra o envio de armas para Israel, e mesmo assim Kamala ignorou a vontade desses eleitores. Vale lembrar que estados como Michigan possuem uma enorme população de estadunidenses que são descendentes de árabes e que possuem família em países como Líbano ou até mesmo em Gaza. Uma pesquisa publicada nos Estados Unidos em agosto mostrou que os eleitores dos estadopêndulos, que são aqueles que tradicionalmente votam tanto em republicanos como democratas, seriam mais favoráveis a votar em Kamala caso ela suspendesse o envio de armas para Israel. Na Pensilvânia, 34% dos entrevistados afirmaram que estariam mais propensos a votar em Kamala se ela suspendesse o envio de armas para Israel. No Arizona, esse número ficou em 35%. E na Geórgia em 39%. Mas se os eleitores que poderiam votar em Kamala queriam o fim da guerra, por que ela insistiu na continuidade do conflito? A questão é que os principais doadores da sua campanha possuem negócios que se beneficiam da guerra. É só olhar para o apoio que ela recebeu de figuras políticas como Dick Cheney, que é do Partido Republicano, já foi vice-presidente dos Estados Unidos e que era CEO de uma empresa de petróleo, que lucrou imensamente com a invasão do Iraque nos anos 2000. A campanha de Kamala não estava focada na vontade de seus eleitores. Ela estava focada em uma parcela específica da elite estadunidense, que é a elite que possui empresas que se beneficiam de uma agenda da expansão da guerra. Um exemplo disso é o estado de Michigan. Trump ganhou as eleições nesse estado e, ao mesmo tempo, uma das representantes mais à esquerda da política dos Estados Unidos ganhou de lavada uma vaga para o Congresso nesse mesmo estado. A democrata Rashida Tlaib, que é descendente de palestinos, ganhou com 77% dos votos, contra seu concorrente republicano que ficou com 19%. O retorno de Trump pelo voto popular, com 5 milhões de votos a mais que Kamala, diz tudo. Quando Trump ganhou pela primeira vez, Hillary Clinton tinha ganhado no voto popular. Dessa vez ele ganhou em todos os estados pêndulos. Outro ponto que marcou essas eleições foi a participação do bilionário Elon Musk e da sua rede social X. O antigo Twitter virou praticamente uma plataforma eleitoral do republicano. As postagens do dono da rede social, que em grande parte espalhavam desinformação sobre seu concorrente, chegaram a 2 bilhões de visualizações. Alguns dos indicadores do governo Biden não eram tão ruins. A inflação estava sob controle, desemprego em 4%, além de um dos maiores crescimentos econômicos entre países ocidentais, e mesmo assim ele perdeu. A grande questão é que esses benefícios não chegaram na classe trabalhadora.
O crescimento econômico dos Estados Unidos é uma miragem para a população mais vulnerável, o que aumentou a sensação de descontentamento em relação aos democratas. Trump não tem a resposta para esses problemas. Seu último governo foi marcado por corte de impostos para os ultra-ricos e por medidas econômicas que prejudicaram a classe trabalhadora. Mas mesmo assim ele usou uma retórica populista de ser contra o sistema e funcionou. A questão é que ele ofereceu uma resposta fácil, criando um inimigo externo, que representa a fonte de todos os problemas. Ele culpou imigrantes e outros países pela situação econômica da classe trabalhadora. Ele chegou até mesmo a falar que iria utilizar a Guarda Nacional para expulsar os imigrantes e que não iria mais permitir que outros países roubassem empregos dos Estados Unidos, mas que eles que irão roubar os empregos de outros países. But with the vision I'm outlining today, not only will we stop our businesses from leaving for foreign lands, but under my leadership we're going to take other countries' jobs. Did you ever hear that expression before? Have you ever heard? That we're going to take other countries' jobs? It's never been stated before. We're going to take their factories, and we had it really rocking 4 years ago. We're going to bring thousands and thousands of businesses and trillions of dollars in wealth back to the good old USA. That's what we're going to be doing it, and doing it fast. And under my plan, American workers will no longer be worried about losing your jobs to foreign nations. Instead, foreign nations will be worried about losing their jobs to America. Going to bring them back. Por mais que Trump também esteja ligado às elites dos Estados Unidos e que também seja financiado por elas, ele fez uma promessa de mudar tudo que está aí, e as pessoas acreditaram. Ele conseguiu canalizar a frustração da classe trabalhadora, mesmo que seja através de mentiras, e ofereceu uma solução fácil, como se bastasse fazer uma deportação em massa para resolver o problema. Kamala não ofereceu nenhum tipo de mudança. Sua proposta era apenas ser diferente de Trump. A questão é que o republicano também é financiado por elites estadunidenses e que sua política anti-imigração pode prejudicar o próprio Estados Unidos, já que os imigrantes que Trump fala em deportar são justamente os que trabalham na base da economia, como por exemplo em fazendas de cultivos de alimentos e matadouros de animais. Esses trabalhos, apesar de serem fundamentais para os Estados Unidos, são os que possuem menores salários e que são mais perigosos. Ou seja, poucas pessoas estão dispostas a fazê-los. Mas é importante ressaltar que esse tipo de política hostil à imigração vai ser benéfica para as elites que apoiam Trump, já que à medida que ele ameaça aumentar a repressão contra imigrantes, significa que existirão menos mecanismos de proteção a favor deles, o que facilita a exploração trabalhista por parte de grandes empresas e de oligarquias. Uma análise do plano fiscal de Trump, realizado pelo Instituto de Política Econômica e Taxação nos Estados Unidos, mostrou que a política do republicano vai trazer uma carga tributária relativamente menor para os ultra-ricos e uma carga maior para a classe trabalhadora. Não é à toa que ele tem o apoio de vários membros da elite. Além de Elon Musk, outro bilionário famoso que apoiou Trump foi o CEO da Blackstone, Stephen Schwarzman, o executivo com maior salário em Wall Street. A reação do mercado foi como esperado. Após a vitória de Trump, a bolsa de valores de Wall Street teve um aumento significativo. Mas isso é bom para a população de forma geral ou apenas para as elites? Uma pesquisa mostrou que os 10% mais ricos da população possuem 93% das ações e os 50% mais pobres possuem apenas 1% das ações. O que a gente provavelmente vai ver nos Estados Unidos é um cenário de economia aquecida, com a bolsa de valores em alta, mas com uma população cada vez mais empobrecida e vulnerabilizada.